Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje vamos dar sequência aqui na série de vídeos sobre equações diferenciais. Você sabe como resolver uma equação diferencial com variáveis separáveis? Vamos ver juntos um exemplo? Vamos então ver o exemplo a seguir. Bom, pessoal, aqui é o tema da aula de hoje, né? Equação diferencial com variáveis separáveis. Vamos então ver como que se caracteriza esse tipo de equação diferencial e como achar a sua solução, tá certo? Então, como estruturar a sua solução. Aqui a gente tem, então, o exemplo logo no início da nossa aula. Primeiramente, vamos falar como é esse tipo de estrutura, né? Então, quando você tem uma equação diferencial de primeira ordem, ela vai ser do tipo separável, né? Variáveis separáveis. Se você conseguir separar a sua equação, tudo que tem y, né, de um lado e tudo que tem x do outro. Essa estrutura aqui, f de y dy, g de x dx. Separar as variáveis, né, cada uma no seu respectivo lado, x e y, tá certo? E aí a gente vai seguir um roteiro, né, para resolver. Então, se você conseguiu separar, na sequência, você vai trocar y', né, pela representação de Leibniz, que é dy dx. É a mesma representação, só que, melhor dizendo, é a mesma informação, só que com outra representação, né? Então, essa informação y' ou dy dx é a mesma informação, só que essa representação que a gente está usando, dy dx, é a representação de Leibniz, que ela é prática para você trabalhar com as equações diferenciais com variáveis separáveis. Então, a gente tem aqui na sequência o roteiro, né, para deixar registrado para vocês. Então, vocês vão primeiro fazer o quê? Tentar separar, né, as variáveis y, x, depois vocês vão integrar os dois lados e, por fim, tentar isolar a solução. A gente vai fazer o exemplo e vai clarear a ideia. Vamos, então, ver o exemplo juntos? Então, aqui a gente tem o exemplo, ó, resolva a seguinte equação diferencial. Y' é igual a 4x ao cubo menos 1 sobre 2y. Então, qual que é o primeiro passo, né? Primeiro eu vou substituir usando a notação de Leibniz, né, no lugar desse y', tá? Então, vamos fazer aqui a substituição, ó. Então, aqui a gente já está fazendo, ó. Aqui a gente vai usar, né, no lugar do y', a gente está fazendo a substituição aqui do dy dx, ok? Aqui a gente ainda não mexeu nada do lado direito da nossa igualdade, da nossa equação diferencial, ok? Aí, na sequência, que a gente substituiu pela notação de Leibniz, a gente tranquilamente já pode fazer o próximo passo, que seria ou multiplicar, né, pelo dx e o 2y dos dois lados, né, para fazer desaparecer o que está embaixo, os denominadores, ou como vocês costumam pensar de uma maneira mais prática, que é a multiplicação em cruz, né, porque nós estamos acostumados também, se você faz aqui a multiplicação das diagonais, você também consegue separar aqui as variáveis tranquilamente quando você está usando a notação de Leibniz, tá? Então, a multiplicação em cruz, como que vai ficar? Deixa eu só apagar aqui, ó. Então, a sequência, o próximo passo, depois que vocês multiplicam, ó, vai chegar no seguinte, né? Quando você fez 2y, dy, melhor dizendo, vezes 2y, deu aqui 2y dy, e o dx, que multiplicou aqui o outro lado, ficou 4x ao cubo menos 1 dx. As variáveis estão separadas, né? Então, você conseguiu separar, esse é o primeiro passo para um roteiro de solução, né, para equações diferenciais com variáveis separáveis. Aí você tem a sequência, que seria a integração, que a gente falou lá no roteiro, né? Vamos ver como vai ficar. Então, ó, a gente parou aqui, né, no slide anterior, nós separamos. Agora, a integral, você acrescenta aqui a integral dos dois lados e resolve essas integrais, tá? Então, aí a gente vai dar sequência, né, resolvendo a integral. Quem não lembra a resolução de integrais tem que relembrar. Tem vídeos falando sobre isso, né, sobre vídeos que eu tenho nas listas que vocês podem consultar. Mas aqui eu vou relembrar para vocês também nesse vídeo esse tipo de integral, né? Então, aqui, ó, 2y dx, a gente faz o quê? Soma 1 no expoente, então aqui no y seria elevado a 1, quando você soma mais 1 vai dar 2, e divide pelo expoente que você encontrou após somar, que seria aqui, né, divisão por 2.
a regra geral, né, da solução das integrais. Lógico que dependendo da modalidade integral, você vai usando outras técnicas conjuntamente, mas a regra geral que se caracteriza como inverso, né, da derivada integral seria realmente somar um no expoente, ali da variável, no caso y, que ficou y ao quadrado, e divide por esse quadrado que ficou o novo expoente, né? E o 2 aqui a gente só deixou, né, multiplicando a parte. A mesma coisa aqui, ó, soma 1 no expoente, vai ficar x à quarta e divide por esse 4, que é o novo expoente. E manteve aqui o 4 que já estava multiplicando. Aqui, como era menos 1, é como se você tivesse o x elevado a zero ali na frente. Porque todo valor elevado a zero é igual a 1, então aqui o x elevado a zero, que não precisa aparecer, você soma 1 no expoente no zero, vai ficar 0 mais 1, vai dar o x elevado a 1, e o x elevado a 1 você não precisa representar, esse expoente também vai ficar ali só o x, né? E aí a gente conseguiu fazer a integral, pela técnica de integração, né, principal, que seria aí somar um no expoente e dividir por esse expoente, né? E aí você pega aqui, cancela o 2 com 2, porque está multiplicando, dividindo, aqui está multiplicando, dividindo, então você só tem o que vai sobrar aqui, né, y ao quadrado, e aqui x à quarta menos x mais c. Essa é a resposta que a gente pode dizer que ela vai ser uma resposta geral, né, que você vai ter aí para a sua equação diferencial, porque ela traz não uma solução específica única nesse caso, né, mas ela traz todas as respostas que poderiam, todas as derivadas no caso, né, porque aqui a gente acabou de integrar todas as classes, né, de respostas que pudessem ter qualquer C aqui somando, que quando se derivasse ia dar zero se você voltasse aqui, né, porque integral é o inverso da derivada. Então, você tem uma estrutura geral aqui, a sua resposta, tá? Então, aqui, na sequência, você teria que isolar o y. Então, você tem aqui a resposta geral, porque aqui é uma família de funções, né? Você tem todas as funções que pode variar esse c aqui, é uma constante, mas ela poderia assumir vários valores, porque lembrando da ideia, né, de inversão que existe entre a derivada e a integral, se você deriva, né, o que acontece com a constante? Ela zera, independente de qualquer que seja a constante. Então, se aqui estava no formato de integral, qualquer derivada, né, que tem aqui mais 10, mais 100, mais 1000, esse c, ele desapareceria quando você fizesse aqui, né, o processo de inversão. Então, você tem uma família de funções como solução por causa do c, que representa qualquer possível número que existia antes, mas foi derivado e foi zerado porque a derivada da constante é igual a zero, tá? Mas para relembrar isso detalhadamente, eu teria que fazer aí uma revisão aí de derivadas integrais. Vocês podem assistir alguns vídeos que estarão disponíveis para relembrar isso, tá bom? E aí a gente tem aqui na sequência o último passo, que é isolar, né? Se possível. Nesse caso é possível de uma maneira muito prática, porque aqui o y ao quadrado, você pode considerar que você elevou a raiz dos dois lados, né? Aqui, e cancelou esse quadrado com essa raiz, e aí ficou só o y, ou você pode pensar em termos de inversão de operações, que é o que vocês estão mais acostumados em geral, que seria o inverso aqui da potência, a raiz, então ficaria aqui a raiz do outro lado, y igual a mais ou menos raiz de x à quarta menos x mais c, e aí uma solução geral com uma família de funções por causa desse c, que é um valor desconhecido por causa dessa característica aí das derivadas, né? Que quando você deriva uma constante vai dar zero, então você não sabe qual número constante poderia estar aí antes de derivar, né? Levando-se em conta que integral e derivadas são operações inversas, ok? Chegamos então, pessoal, na nossa solução, nós seguimos então os passos, né? Que estavam elencados aqui, nós seguimos esses passos, né? Ó, realizamos a separação das variáveis, e para isso, primeiramente, a gente fez o quê? Substituição da notação de Leibniz, né? Depois a gente fez a integração dos dois lados, depois já estavam separadas as variáveis y e x, e por fim isolamos, né? Como acabamos de fazer agora no final. Então, terminamos aqui esse vídeo, essa aula. Muito obrigado pela sua
presença na aula e sempre muito bom estar juntos e estarmos juntos e desejo a todos vocês ótimos estudos e aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço.